E aí, doutor, tudo bem? Doutora, pegou a carteira da ordem e agora? O que fazer, né? Isso aí, vamos falar um pouquinho sobre direito, né? Principalmente os novos advogados. E até você mesmo, que já pegou a carteira da ordem tem um bom tempo, ainda não. Com essa pandemia, perda de emprego, enfim, qualquer outra coisa que aconteceu, precisou advogar e não tem experiência. Como eu faço para advogar sem experiência? Eu já passei muitos apertos nos meus primeiros anos de escritório. Eu dei muita cabeçada, porque eu não tive nenhum tipo de referência mesmo no início do escritório. O meu estágio foi só na faculdade e eu saí daquele jeito, né? Bem verde, barriga verde mesmo, totalmente verde. E o que aconteceu? Eu abri o meu escritório. Na abertura desse escritório, foram muitos problemas que aconteceu, muita coisa aconteceu nessa época, porque eu não sabia nem como advogar, nem, na verdade, eu estava mais perdido que cego em tiroteio naquela época. E alguns anos me deu um certo grau de experiência e como no escritório tem sempre alguém novo chegando, a gente percebe as mesmas situações, a gente percebe as mesmas inseguranças, a gente percebe sempre alguma coisa nesse sentido. E o meu intuito aqui é falar com vocês um pouquinho mais sobre esses pontos. Então vamos lá, que a gente não perca nenhum momento, não, que vai ser interessante sobre isso. Você que pegou a sua carteira da ordem, você que pegou essa oportunidade de fazer diferença nesse mundo, porque o advogado sim faz diferença nesse mundo, é indispensável ao nivelamento da justiça, basicamente assim eu posso te falar. A validação da justiça é necessário um advogado. E se você está nesse lugar hoje e não sabe como fazer, nem como iniciar, como acontece em muitos casos, a primeira dica é: construa uma imagem. Comece e não seja vaidoso. A maioria dos advogados, eles entram na advocacia, os estudantes de direito, é engraçado, quando você entra no curso de direito assim, você sabe exatamente quem é quem. Quando a pessoa está lá para o segundo, terceiro período, você tem aquela impressão que você está passando à sua frente assim, um Gilmar Mendes, né? um ministro do STF, do STJ. E por quê? Porque aquela pessoa se acha, o conhecimento ele realmente é muito gostoso, ele deixa a pessoa meio assim, quase que eu falo que drogada mesmo, né? Com o tempo vai passando, essa pessoa vai amadurecendo, vai assim, ficando naquela pedância, só que quando sai, ele fica um coitado e ele não sabe o que fazer. E muito do tempo que ele ficou na faculdade, que poderia ser investido às vezes em network, investido em contatos, ele desperdiçou sendo um pouquinho mais arrogante do que a grande maioria das pessoas. Então as pessoas já nos veem como pessoas antipáticas, muitas delas, né? Pessoas que se acham superiores, superior a elas. E eu falo para você que o nosso principal papel é quebrar esse primeiro passo, quebrar esse primeiro paradigma das pessoas, que nós somos pessoas que nos achamos superiores a elas. Então, se você hoje tem como montar um escritório de advocacia, se você tem hoje a condição de estruturar um escritório, isso é ótimo. Só que se você não tem a noção exata de como fazer para que o dinheiro entre na sua gaveta, entre no seu bolso, como você vai subsistir, principalmente, não ganhar o primeiro, mas ganhar sempre, você provavelmente vai se frustrar com a advocacia. A advocacia, ela me deu um grande presente, que foi a capacidade de ser meio que um estrategista dentro da sociedade. Eu só vivia por viver, basicamente, então eu sempre fui empregado, e no momento que eu me decidi ser um empreendedor, né, basicamente mesmo, foi frustrante os primeiros meses, porque eu queria que as pessoas me aceitassem como me aceitam no meu emprego, né, e isso não acontece. O primeiro passo da advocacia é você se programar, se organizar. E eu não falo para você sair pegando tudo, nem ser um especialista. Eu falo para você se programar. A programação é o melhor passo seu para você dar um passo firme. Como assim? O que eu tenho? Quais experiências que eu tenho antes da advocacia? Quais são os networks que eu tenho antes da advocacia? O que eu posso usar
né? Não só meu, mas às vezes quem é casado, o cônjuge, ou dos meus pais, ou dos meus irmãos, o que eu posso usar para que a minha advocacia flua? Aí você fala assim, mas você não vai falar para mim assim, faça o que você gosta de fazer? Assim, nem sempre você vai ter essa oportunidade. Muitas vezes eu falo para você, faça o que você não gosta no início, para você experimentar outras coisas e ter novas experiências. A advocacia, depois de 5, 6, 7, 8, 10 anos, ela se mostra como algo novo todos os dias. Então, tem casos que parecem iguais a milhares de outros casos que eu peguei, mas que sempre tem uma cara, sempre tem um ponto diferente, sempre tem uma questão diferente. Então, a minha experiência do dia, ela me valida muito mais, né, bem mais, do que, às vezes, eu simplesmente chegar e aplicar o direito. Na verdade, a cada dia que passa, eu aplico menos as regras, menos a letra da lei, na verdade. Eu quero dizer, eu aplico menos a lei e eu consigo entender o que realmente precisa ser feito. Então, a gente faz muito mais negociações, a gente faz muito mais, hoje, intervenções mais diretas e mais seguras. E, com certeza, traz para o cliente uma satisfação muito maior. Porque o advogado antigamente é aquele que batia na mesa, gritava, escumava o canto da boca e falava muito, que era o melhor advogado. Isso é considerado o melhor. Hoje o melhor advogado é aquele que resolve. É aquele que resolve. Então, para você começar a entender o que é ser um advogado, queira resolver problemas. Queira dar soluções. Não queira ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência de todo o seu trabalho. A sua posição, o seu moral vai ser aumentado de acordo com o seu trabalho, vai ser uma consequência. Se apaixone em resolver problemas. Deseje problemas todos os dias. Porque com eles você vai formar o seu nome, vai formar a sua carteira, vai formar a sua vida na advocacia. Tá certo? Um forte abraço a você. Continue assistindo esses vídeos, tem muito material legal. A gente vai falar sobre honorários, tudo quanto é assunto. Todos os dias eu quero colocar um vídeo aqui para vocês estarem aprendendo mais um pouquinho e também não cometendo as mesmas gafes, os mesmos erros que eu cometi na minha carreira. Tá certo? Um forte abraço para vocês, Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau.